retomar essa parte aí do mapeamento, né? Nós estamos falando sobre o mapeamento espiritual. Seguindo o nosso diagrama, o mapeamento corresponde a essa distância entre os sintomas de maldição e as suas respectivas causas. É uma parte essencial do nosso diagrama, porque é o princípio de estabelecer o diagnóstico. E se você estabelece um diagnóstico, seja espiritual, emocional, não é? Se você falha em discernir a natureza do problema e as verdadeiras raízes, então você já vai tomar um caminho totalmente equivocado. Falamos aí sobre o poder da confissão inteligente, não é? E o mapeamento nos permite isso, é a mira do processo da libertação, é quando você realmente enxerga e tem a habilidade, desfruta da habilidade de atingir o alvo que você tem que atingir com toda precisão. Então, de certa forma, essa perícia, essa destreza de realmente confessar com inteligência as culpas, as vergonhas, e você atingir as verdadeiras causas de um problema, tem a ver com o mapeamento. Começamos a falar sobre as duas rotas, não é, do mapeamento espiritual. A entrevista e pesquisa e também a revelação. Então, na entrevista, na pesquisa, é aquilo que nós falamos sobre andar e percorrer a terra, observando, fazendo as perguntas inteligentes, as perguntas certas, não é? E também isso tem que caminhar junto com revelação. Quanto mais você ouve a pessoa, mais você ouve o Espírito Santo, até que você realmente discerne, você traz à luz tudo aquilo que precisa de vir à luz. Até compartilhamos aí no campo da revelação a libertação de Jerusalém depois de 3 anos consecutivos de fome, 3 anos de seca absoluta, nenhuma gota d'água caía sobre a cidade. E vimos como Davi consultou ao Senhor, e o Senhor deu a ele a informação crucial, a informação chave, e como ele usou essa informação, não é, interagindo com ela, com os princípios certos, e isso causou a libertação da terra, não é? Então, essa questão da revelação de Deus, em alguns casos, ela vai ser assim chave. Eu me lembro, certa vez, o pessoal de uma das nossas bases tinha um obreiro que o cara estava enfrentando um problema na área homossexual muito sério, uma perseguição terrível. E isso começou a gerar assim, um problema lá na base. Então, a liderança dessa base me chamou e nós fomos lá, junto com o pessoal, fomos atender essa pessoa, era uma pessoa muito querida, não é? E então fizemos todo esse processo, não é? Ouvimos toda a história, ministramos, realmente tinha muita coisa, era uma história assim bem pesada, uma cobertura familiar bem comprometida, não é? E realmente tudo aquilo então que conseguimos levantar, tratamos, confrontamos e tal, mas o que ocorreu? O principal sintoma, realmente a coisa não foi trabalhada, não é? Não houve realmente uma mudança daquele sintoma, e essa pessoa, ela tinha assim como é que seria a palavra, uma certa neurose no campo da homossexualidade pelo sexo oral. Era um negócio estranho, uma perseguição terrível sobre isso. Então, depois de mais ou menos uma semana, o pessoal falou, olha, Cote, assim, não resolveu muita coisa, não. Não é? Então, nós voltamos lá, reunimos de novo com ele, começamos a orar, e em muitas situações assim, realmente, é só a misericórdia de Deus mesmo, né, gente?
E começamos a orar e falou: Senhor, tem misericórdia, se tem alguma coisa que tem que ser trazida à luz, traz, não é? E fomos orando, orando, e de repente, esse rapaz, ele tem uma visão. Deus deu uma visão para ele. E ele se viu como um bebezinho, assim, de 3 meses de idade, e o tio dele colocando órgão sexual na boca dele, se masturbando na boca dele. Ele viu isso claramente. Deus deu essa visão para ele. E ali então, assim, ele todo desconcertado, você vê que aquilo assim chocou ele estava diante de uma realidade que assim estava sendo difícil dele digerir, não é? Mas ele foi e compartilhou, ele trouxe à luz tudo aquilo, e aí nós então oramos sobre isso, desligamos ele do tio, tiramos essa sujeira toda da boca dele, não é? Fizemos tudo que tinha que fazer, tiramos ele dessa posição, não é essa, porque gera uma desordem a condição de uma só alma e essa posição de cônjuge em relação a esse tio, não é? Então aí trabalhamos em cima dessa revelação que Deus trouxe. E a partir daí, realmente, essa perseguição que ele tinha foi cortada da vida dele. Agora, veja bem, se Deus, na misericórdia dele, não traz essa revelação, realmente, o processo ia ser superficial, não é? Então, tem algumas libertações que a revelação de Deus, gente, é o divisor de águas, não é? Nós vamos trabalhar com a pesquisa, né? Você vai mapear, você vai fazer as perguntas inteligentes, coerentes, tentar trazer para a luz tudo que às vezes a pessoa até sabe, mas ela muitas vezes tem barreiras, então você vai trazer aquilo à luz, mas tem coisas, muitas vezes você entra no campo do desconhecido. Quando a gente estuda aquela janela de Johari, não é? Aquelas áreas, vamos dizer, que a pessoa desconhece, mas Deus conhece, e que a gente precisa da revelação de Deus, não é? Então, essas são as principais ferramentas do mapeamento: entrevista e pesquisa, e também a revelação. Deixa eu só fazer também aqui uma retrospectiva dentro daquela meditação que nós fizemos, até para a gente poder registrar isso, a meditação que nós fizemos em Josué no capítulo 2. Para a gente poder enfatizar o que a gente chama aí o perfil do mapeador, esses princípios, não é? O livro de Josué agrega uma riqueza incomparável sobre princípios de libertação e restauração. O livro de Êxodos enfatiza alegoricamente a experiência da salvação, ou seja, a saída do Egito. Deus julgou todas as divindades do Egito, desde o rio Nilo, que era adorado como fonte de prosperidade, até a morte, que era sinistramente cultuada com as megalomaníacas construções das pirâmides ou túmulos. Então, através de 10 pragas, Deus salvou Israel da escravidão, julgando e humilhando cada um dos falsos deuses do Egito. E esse, então, é o processo de sermos tirados do mundo, não é? Do Egito, da escravidão do Egito, do império das trevas, e sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, a travessia do Mar Vermelho, com Moisés, marcou essa mudança espiritual de endereço. Você já não está mais no Egito, mas agora Deus vai carregar você no braço, nesse lugar de tratamento que é o deserto. Então, veio o deserto, e no deserto, qual que é o propósito maior de Deus? É tratar com a mentalidade de escravo. Isso aponta
por uma mudança interna de valores que vai nos amadurecer para tomarmos posse da terra prometida. Então, a travessia do Jordão com Josué marcou esse avanço espiritual. Então, logo após, vem a libertação da terra de Canaã. A terra, nós falamos, é a alma. A terra prometida nada mais é que a conquista das promessas de Deus se cumprindo plenamente no nosso estilo de vida. Uma vida governada pelo Espírito, ou seja, ausente dessas áreas de descontrole, das barreiras, das fortalezas. Então, Josué, uma tipologia do Espírito Santo, precisa colocar os seus pés sobre cada área da nossa alma. A grande questão da conquista reside, na verdade, em sermos conquistados, nos rendermos diante daquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. A presença dos inimigos em Israel sempre teve associado o quê? A ausência de Deus. E a ausência dos inimigos sempre teve associada à presença de Deus. Em Canaã, a gente observa então essa abrangência da alma, não é? Muitas regiões, montes, vales, que dependem de uma decisão nossa e de uma postura que nós mantemos. Canaã faz referência a essa qualidade de vida que nós podemos desfrutar em Cristo, uma terra que emana leite e mel, terra de abundância, mas que tem que ser conquistada. Canaã está dentro de nós, não é? E a conquista da vida abundante, ela não é imediata, ok? A conquista da alma não é imediata. Por isso que Jesus disse, na vossa perseverança possuireis as vossas almas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, o processo de libertação da alma tem muito a ver com essa perseverança. Nós não devemos confundir essa experiência imediata do novo nascimento com a experiência progressiva da conversão da alma. São conceitos bíblicos diferentes, não é? Então, quando a gente chega aí no capítulo 2 de Josué, a gente observa esses princípios de mapeamento, como que eles são importantes nesse processo de libertação da alma, não é? Então, no capítulo 2, a gente vê todos esses princípios que a gente compartilhou lá na meditação. A maturidade sacerdotal, não é? Esses mapeadores não eram qualquer pessoas, eram homens de grande patente. O comissionamento espiritual, quando a Bíblia fala que Josué os enviou, mapeadores precisam de ser enviados por Deus. Falamos também sobre esse princípio de unidade, parceria, concordância, companheirismo, quando a Bíblia fala que foram 2 homens. O número 2 é o diferencial entre uma pessoa e uma igreja, ok? Isso é o que vai nos dar uma tremenda vantagem no mundo espiritual, sempre que tem concordância, que tem unidade. A partir disso que nós vamos começar a destrancar os portões do inferno, aquilo que a gente fala até sobre unidade, ali em Mateus 16, quando Jesus lança esse conceito dos portões do inferno, não é? E depois de falar sobre esse conceito, que era um conceito assim diferente, que você não vê na Bíblia, não é? Porque ele fala, olha, eu vou edificar a minha igreja, mas existem o quê? Esses portões do inferno que não vão prevalecer. Mas ele deixa claro que onde a igreja tem que expandir, ser implantada, existe uma resistência. Se existem portões, existem muros, existem fortalezas. E depois de falar sobre o conceito dos portões do inferno, ele fala sobre as chaves do reino de Deus. Dar-te-ei as chaves. Chave combina com portão? Combina, não é?
Por muito tempo, assim, trabalhando principalmente com conquista de cidades, com impacto de evangelismo, em muitas capitais aqui no Brasil, América Latina, África, não é? Assim, hoje, quando a gente olha, era a misericórdia de Deus mesmo, mas era aquele tipo de oração, né? Eu quebro os portões do inferno nessa cidade. Quer dizer, aquele negócio que levanta muita poeira, mas é muito esforço, muito grito, mas se você não entende como a coisa funciona, os resultados são bem escassos. E eu comecei a entender que a gente não arromba portão do inferno, a gente destranca. Existe uma chave. E Jesus explicou o que é essa chave, ali para Pedro, para os discípulos. Dar-te-ei as chaves. Por isso que ele falou que os portões do inferno não vão prevalecer. E o que é essa chave? O princípio, a chave, na verdade, é um princípio. É um princípio de concordância. Tudo aquilo que concordares na terra será concordado nos céus. Tudo que discordares na terra será desligado nos céus. Concordância, unidade. São poucas áreas que Deus exige uma perfeição, não é isso? Deus não exige que você seja perfeito nas suas habilidades, no desempenho da sua profissão, da sua vocação. Mas quando a Bíblia fala de unidade, qual foi a oração de Jesus? Para que eles sejam perfeitos em unidade, porque isso é uma coisa motivacional. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lógico que concordância é mais do que unidade. A gente pode estar aqui unido e não ter concordância. Não é? Mas quando você tem essa concordância, então você vai o quê? Destrancar os portões do inferno. Então, isso é algo realmente poderoso. Quando ele fala dois homens, quando ele está falando sobre o espírito de unidade e concordância, não é? O que aconteceu com aqueles 12 espias que foram da primeira vez? Eles tiveram unidade e concordância? Não. Uma casa dividida não subsiste, não é? O outro princípio é esse, o respaldo, a cobertura, desde Sitim. Sitim era onde estavam todas as forças de Israel reunidas. Mapeadores, gente, precisam de uma retaguarda ministerial, sacerdotal, um quartel-general, uma base de operações. É fundamental você estar debaixo de uma cobertura espiritual impenetrável. Aqui entra esse papel fundamental da igreja, que vai promover investidas e avanços contra as portas do inferno, através de um pastoreamento inteligente, não é? Libertando pessoas que estão sob um cativeiro demoníaco. Então, mapeadores não podem ser pessoas isoladas e independentes, precisam estar debaixo de uma liderança, sujeito às promessas e heranças de um ministério, como representantes legítimos desse ministério. Você tem que ter uma Sitim te respaldando, não é? Para você ser um mapeador. Falamos também sobre o espiar secretamente, essa questão da prudência, da perícia, da destreza. Esse é um outro princípio de mapeamento muito importante. Então, algumas características são cruciais no estilo de vida do libertador. O libertador precisa de ser uma pessoa discreta, bons observadores, pessoas leais, confiáveis, pessoas que sabem guardar segredos, principalmente respeitar a privacidade dos outros, não é? Então, essa discrição, espiar secretamente, não é? Nada pior do que um libertador fofoqueiro, gente. O libertador fofoqueiro, o ministério dele está com uns dias contados. Precisa de ser uma pessoa também livre da concupiscência de reconhecimento, precisa de ser uma pessoa que já venceu as barreiras impostas pelas carências emocionais, alguém que não precisa de chamar atenção para si mesmo,
que não tenta carnalmente impressionar os outros com a sua espiritualidade, não é? Porque quando ele faz isso, ele está se expondo ao inimigo, comprometendo o processo. Então, precisa de ser o quê? Gente madura, discreta, que não negocia a ética. E também, dentro desse aspecto de espiar secretamente, precisa de saber encarar o inimigo sem supervalorizá-lo, confiando plenamente na pessoa, no caráter e na provisão de Deus. Então, esses dois espias, como é que eles foram enviados, comissionados, desde Sitim, a espiar secretamente, tendo essas características? Falamos sobre os verbos do mapeamento, que é andar e observar a terra. São as duas principais ações do mapeamento. Então, aqui reside de forma simplificada e abrangente o conceito do mapeamento espiritual, que é andar e observar. A capacidade investigatória de percorrer territórios em todas as áreas, em todos os campos, no campo emocional, sentimental, moral, espiritual, não é? Sabendo discernir a natureza do problema. Às vezes tem pessoas que o problema dela é moral, você vai ser mais direto. Às vezes tem pessoa que o problema dela é totalmente emocional. Às vezes você vai ter que ter um pouco mais de jogo de cintura, não é? O primeiro verbo é esse, andar. Então, o mapeador precisa de ter a capacidade pastoral de percorrer todos os redutos da alma humana, mobilizar-se através de perguntas inteligentes, se aproximar das feridas, das mazelas, das vergonhas da pessoa através da compaixão. Como é que você se aproxima das ruínas da alma de uma pessoa? Com compaixão. Não é isso? Foi isso que Neemias fez. É aquela parábola do bom samaritano, se compadecendo dele, se aproximou. Então, compaixão, gente, é o território dos milagres, é a maneira que você ganha a confiança da pessoa, que você vê a provisão de Deus fluindo, não é? E também, o outro verbo do mapeamento é observar, não só andar, mas observar, fazer a leitura correta da situação, examinar com profundidade, obter as informações necessárias para resolver definitivamente a situação. Então é importante o mapeador saber valorizar os detalhes relevantes, desenvolvendo um espírito investigatório. Nesse texto também de Josué 2, fala que eles tinham que andai e observai a terra e a Jericó. Você vê na nossa meditação agora, que nós falamos hoje sobre Josué 6, você vê, a essência foi essa, como tratar com as Jericós, com as fortalezas da alma. Agora, se não fosse o mapeamento, talvez eles não teriam tido o sucesso que eles tiveram. Então havia um alvo específico. Eles deveriam andar e observar não apenas a terra, mas a Jericó. A base de qualquer libertação é lidar com as fortalezas espirituais que foram estabelecidas na alma da pessoa. Então, aqui, essa perspectiva de identificar a fortaleza de fora, você vê, às vezes, pelo próprio comportamento da pessoa, qual que é aquela área que está mais comprometida, não é? Vamos dizer, às vezes a pessoa tem um desequilíbrio temperamental tremendo quando você toca em determinado assunto. Então, você já sabe que o problema está ali, não é verdade? A maneira, às vezes, como ela se relaciona com a liderança dela. O cara não suporta ter um líder do sexo feminino. Não é? Então, você já sabe onde é que está, por onde é que você tem que ir. A fortaleza já está clara, a Jericó dela. Então, isso nos ajuda a chegar nas raízes certas, saber identificar as fortalezas do inimigo. E falamos também sobre penetrar na fortaleza. Entraram na casa de uma mulher, foram para dentro do muro, não é? Essas áreas que realmente são áreas que foram fragilizadas na vida da pessoa, áreas de descrença,
né? Áreas que a pessoa vem com esses argumentos, essas frases prontas: ah, eu não consigo mudar, ah, eu não consigo perdoar. Né? Então, que são o quê? Mentiras. Quando uma pessoa fala que ela não consegue mudar, isso é uma verdade de Deus. Quando ela fala: eu não consigo perdoar o fulano, isso é uma verdade. Então, nessas áreas de desesperança, de descrença, não é? Essas áreas fragilizadas, nós temos que penetrar, não é verdade? Essas áreas de trauma, de vergonha, que a pessoa fala: ah, eu não consigo falar isso, eu não consigo enfrentar isso. Essas áreas onde estão as mordaças emocionais. Então, é aí que nós temos que penetrar e identificar a natureza interna da fortaleza. Quando a Bíblia fala dessa mulher prostituta cujo nome era Raabe. Então, ali, eles compreenderam como é que eram as noites de Raabe, passaram a noite ali, entraram nessas áreas de trevas na vida da pessoa, não é? Então, a base da fortaleza é a ferida, a vergonha, a culpa. Então, tem que aprofundar a libertação nessas áreas frágeis, onde a pessoa sofreu os abusos morais, espirituais, físicos, sexuais, onde a pessoa foi mutilada na alma, na identidade. Então, toda a fortaleza espiritual é inspirada por feridas. Qual que é o alicerce dessas mentalidades que aprisionam a pessoa? As feridas. Então, o mapeador, oferecendo graça de Deus, tem que penetrar nesse prostíbulo da alma. Essas áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, negociou valores, se autodegradou, áreas de profunda dor, vergonha, não é? Imagina quanto abuso, quanta vergonha Raabe sofreu. Para você construir uma prostituta, gente, olha, é muito transtorno, é muito sofrimento, é muito abuso, é muita desproteção, não é? Aí, saquear a fortaleza, não é? Aquela rendição de Raabe, ali, quando Raabe realmente faz um compromisso com os espias, quando ela hospeda os espias, e isso é chave no processo do mapeamento. É a pessoa que está sendo liberta, realmente, ela hospedar, não é? Ela abrir realmente todos os cômodos da sua alma, os porões da sua alma, não é? Essas áreas até mesmo de justiça própria, quando a Bíblia fala que eles se esconderam atrás do linho que estava nos porões, não é? Então, fala exatamente sobre essa justiça própria da pessoa. Então, é fundamental que a pessoa que está passando pelo processo de libertação, que ela se exponha, não é? Então, são princípios que vão fazer toda a diferença no processo de libertação, para que tudo que tem que vir à luz, venha à luz, e a partir daí o sangue de Jesus vai ser glorificado. Sem isso não tem crucificação, gente. Não é verdade? O que está na luz, está na cruz. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é só perdoar, é purificar. Ok, então agora nós vamos entrar nessa questão, vamos detalhar o mapeamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento pessoal e também sobre o campo da territorialidade. Na verdade, a gente não tem aqui tempo hábil para a gente trabalhar muito com mapeamento territorial, não é? Sobre interseção de cidades, nações. Por isso que nós até indicamos esse livro do John Dawson, que talvez é um dos homens de Deus que mais receberam revelação de Deus nesse sentido. Esse livro dele, Curando as Feridas das Nações, né, Reconciliação, é um livro que realmente mudou a história
dos Estados Unidos, sobre vários aspectos, e a história de muitas outras nações. Então, é um material que vale a pena ler. John Dawson, ele é um neozelandês, ele é natural da Nova Zelândia, e a mãe dele, Joy Dawson, foi uma das pessoas que participaram de todo o alicerce da Jocum no mundo, né? Hoje o John Dawson, a Jocum trabalha com a liderança tríplice, né? Então ele é o presidente mundial da Jocum, mas é um homem que tem uma revelação de Deus, uma percepção que você precisa de conhecer, tá? Principalmente nessa questão territorial. Ele tem outros livros, Conquistando Sua Cidade para Deus. Então, se você quer mais informação sobre a questão territorial, dá uma olhada no material dele, que vai te ajudar muito, não é? Mas nós vamos falar algumas coisas ali também. A nossa ênfase vai ser mais no mapeamento pessoal, não é? Porque, inclusive, essa é a grande chave da gente mudar a história de um território. Quando você vai libertando pessoa por pessoa, não é? E você vai fazendo isso aos poucos, daqui a pouco, realmente, isso que parecia ser pouco é muito, e isso começa realmente a refletir em todas as áreas da sociedade, porque hoje tem evangélicos em todas as áreas. Imagina se as pessoas evangélicas que estão trabalhando na política brasileira, todas têm uma vida livre mesmo em Jesus. Ou as pessoas que estão no mundo do esporte, do entretenimento, pessoas livres em Jesus. O impacto que o testemunho dessas pessoas não vai causar. Não é? Então, essa é a ideia. Mas, ok, eu fiz um gráfico dessa parte agora, tá? Esse gráfico está ali. No mapeamento pessoal, vamos dizer, é importante a gente considerar esses três campos: o campo da herança, o campo da responsabilidade e o campo da territorialidade. É muito importante que o mapeamento seja feito nessas três áreas, ok? Então, essas são as áreas a serem mapeadas no atendimento pessoal. Primeiro campo, que está ali, é o campo da herança. E esse é um campo assim bem vasto, não é? E nós vamos, então, analisar isso. Sempre que você atende uma pessoa, nós temos que levar em consideração esse campo, que é o campo da herança, analisando abusos, injustiças, cadeias pecaminosas, traumas que obedecem o mesmo padrão de atividade, feridas, não é? Então, como demonstra o diagrama, o campo da herança é bem extenso e ele abrange desde a história familiar até a terceira e quarta geração, vai dessa história, não é? Numa esfera de 3 a 4 gerações, até a idade da razão, que nós chamamos de idade da razão, que é por volta de 6 ou 7 anos, ok? Então, tudo que acontece nessa faixa está compreendido pelo campo da herança. Ou seja, são exatamente essas fases onde a criança não tem uma responsabilidade direta. Ela não tem uma responsabilidade direta sobre o que está acontecendo. Ela não tem uma responsabilidade em cima das iniquidades dos seus pais e antepassados. História da concepção, história da gestação, história do nascimento, a infância até a idade da razão, são fases que essa pessoa não tem uma responsabilidade direta. Então, nós definimos tudo isso como sendo o campo da herança. Então, vamos começar a discriminar cada um desses aspectos.
a primeira fase ali é essa, a história familiar até terceira e quarta geração. É esse passado genealógico aí, não é? Nós já explicamos isso, que Deus se relaciona pessoalmente e geracionalmente conosco. Além de ser um Deus pessoal, ele é um Deus geracional. Deus honra os nossos antepassados, ok? Principalmente as promessas que ele fez, não é? Como também os pecados dos nossos pais e antepassados, esses pecados que não foram redimidos, vão produzir uma herança, uma perseguição espiritual de natureza correspondente. Então, é muito importante quando a Bíblia fala isso, não é? Nós até enfatizamos essa declaração, quando Deus fala, eu, Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é o impacto da nossa obediência nas gerações futuras, não é? Como que por causa da minha obediência, Deus vai visitar e honrar palavras e promessas por toda a minha descendência. Mas ele fala também, eu, Senhor, visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então vamos, como nós estamos trabalhando com mapeamento, nós vamos tirar uma mensagem muito importante dessa declaração de Deus. Veja bem, como esse texto está no Decálogo, que é a essência da lei moral de Deus, é um texto muito importante, né? Eu, Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, e também visito. Vai haver uma visitação, uma influência, não é? Lógico, uma influência não é uma obrigação. Visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Agora, veja bem, então vamos entender esse princípio do campo de mapeamento hereditário. Aquilo que nós falamos, gente, na Bíblia não existem informações soltas, sem um motivo específico, inteligente. Tudo que Deus fala, gente, é profundamente inteligente, a gente só tem que perceber, não é? Por que Deus falou isso? Eu, Senhor, visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por que ele não falou até a 7ª geração? Até a 10ª geração? Como ele fala lá no caso do bastardo. Por que ele falou até terceira e quarta geração? Então é isso que nós vamos entender aqui. Não é? Vamos pegar a lógica disso no contexto do mapeamento espiritual. É lógico que quando Deus faz essa declaração, ele está estabelecendo exatamente isso que a gente chama a esfera ou o campo de mapeamento em relação às nossas heranças espirituais. É como se ele estivesse dizendo, olha, tudo aquilo que está acontecendo nessa esfera de 3 a 4 gerações, tudo que está acontecendo é reflexo de coisas lá atrás que nunca foram redimidas. Veja bem, sintoma, nós falamos, sai pelos poros. Quando você tem um mal associado, agregado, isso vai produzir um sintoma, uma influência, uma perseguição, um distúrbio. Então, olha só, Deus muito inteligentemente está dizendo, tudo antes de 3 ou 4 gerações, que não foi resolvido, vai aparecer.
Vai sair pelos poros. Nas 3 ou 4 últimas gerações. Então você precisa, quando você trabalha com mapeamento hereditário, você precisa de ficar mapeando os seus familiares até a 5ª geração, até Adão. Isso é ridículo, gente. É ridículo. Muito inteligentemente, Deus, ele estabeleceu uma esfera de mapeamento. Baseada em quê? No nosso poder de observação. Esfera de relacionamentos com poder de observação. Olha aquele gráfico que eu fiz ali. Aquele é você, não é? Está escrito lá, você. Você tem irmãos e primos, ok? Isso é uma geração. Muitos de vocês também têm filhos e também sobrinhos. Obviamente, você tem pais e também tios e também avós. Quantas gerações nós temos aí? 4 gerações. É possível que você tenha acesso a essas 4 gerações? Sim, não é? A maioria de nós conhecemos a história dos nossos avós, ou conhecemos os nossos avós, conhecemos os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, os nossos filhos e sobrinhos. Então, veja bem, que nós temos um campo de observação, de pesquisa, onde você tem poder de observação. E quando você começa a observar espiritualmente essa esfera de 3 a 4 gerações, lógico que você pode se deslocar. Vamos dizer que em vez de você estar ali, você já está mais naquela situação de pais e tios. Para onde você se deslocar, de certa forma, você sempre vai ter o mesmo poder de observação. Ok? E você começa a fazer essa observação espiritual. Aí você observa, por exemplo, que nessa esfera de 3 a 4 gerações, tem várias pessoas envolvidas com vício, com alcoolismo, com prostituição, seja lá o que for. Então, essas informações, elas vão ser úteis. Quando você descobre assim, 90% das mulheres são mães solteiras. Isso vai ser importante no mapeamento que você está fazendo? Lógico. Isso indica que, de repente, lá atrás, aconteceram coisas que nunca foram tratadas, iniquidades que nunca foram redimidas, confessadas sacerdotalmente, e que estão sustentando esse padrão de perseguição. Sim. Então, quando a gente trabalha no campo da herança, a primeira coisa é isso, é entender essa esfera de relacionamentos com o poder de observação. O Senhor, visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. O próprio Deus está definindo um campo onde você tem que fazer a pesquisa. Você não precisa mais do que isso para pesquisar. Ok? Agora, o outro aspecto é o princípio sacerdotal da confissão das iniquidades geracionais. A primeira coisa a ser entendida é que a resposta bíblica para lidarmos com as maldições hereditárias é através de uma confissão inteligente dessas respectivas iniquidades geracionais.
Esse é o princípio bíblico. Infelizmente, essa se tornou uma prática perdida ao longo dos séculos e que limitou demais antigamente assolados de geração em geração. Então, iniquidades não redimidas, elas funcionam como âncoras que prendem ou limitam o comportamento das sucessivas gerações. Então, como é que você lida com essas perseguições geracionais? É a confissão intercessória dessas iniquidades. A ignorância em relação à confissão das iniquidades geracionais alimenta uma respectiva influência demoníaca que deixa a descendência refém dos mesmos comportamentos. Um tipo de memória coletiva que estabelece certas práticas pecaminosas como cultura familiar. É como se aquela prática já se tornasse uma memória coletiva, uma cultura familiar. Então, vale ressaltar que todos os homens a quem o próprio Deus nomeou como intercessor fizeram essa confissão pelas iniquidades dos antepassados. Se você vê a oração de Daniel, não é? Daniel 9, 16 e 17, Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, e ele fala assim, e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos em redor de nós. Agora, pois, ouve a oração do teu servo, as tuas súplicas. E ele pede, então, a graça de Deus. Mas ele está fazendo a confissão de quê aqui? Das suas culpas e das iniquidades dos pais, dos antepassados. Então, até quantas gerações nós podemos confessar as iniquidades intercessoriamente? Então, essa é uma questão que nós devemos analisar com bom senso. A Bíblia não apenas estabelece uma esfera de mapeamento de maldições dentro de um campo de 3 a 4 gerações, como também estabelece uma esfera de confissões das iniquidades que normalmente varia de 10 a 14 gerações. Esses textos e alguns outros nos dão algumas indicações sobre isso. Lá em Deuteronômio 23, versículos 2 e 3, quando a Bíblia fala, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrarão na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Então, a Bíblia está falando sobre 10 gerações. Então, se você vê um esquema de propagação de iniquidade baseado em bastardia, se a Bíblia falou em 10 gerações, você pode sacerdotalmente estender essa confissão até 10 gerações? Se a Bíblia determinou esse limite, ok. Não é? Não é à toa que a Bíblia está determinando esse limite em relação a esse tipo de pecado. Eu me lembro até uma das experiências assim que mais me impactaram, não é? Quando eu comecei a trabalhar nessa área de libertação, e eu me lembro que eu estava como intercessor, e tinha um pastor da equipe da doutora Neuza, estava atendendo uma pessoa, e conversando com aquele cara e tal, e perguntou para ele, assim, qual que era o maior trauma, aquilo que mais estava, assim, conturbando a vida espiritual dele. E esse cara começou a falar de uma experiência assim, falou, olha, rapaz, se tem algo que me destrói por dentro, é o fato de eu saber
que eu tenho um filho que eu abandonei, eu não cuido desse filho. E ele contou a história, que era uma história bem traumática, ele estava noivo, aí ele foi fazer o serviço na casa de uma pessoa e ele tinha uma mulher, essa mulher deu em cima dele lá, ele acabou tendo um relacionamento sexual com essa mulher, a mulher engravidou desse relacionamento sexual, só que ele estava noivo de outra, e com isso, então, deu uma confusão, ele acabou o noivado, e por fim, ele não, lógico, não ficou com essa mulher também, e ele carregava essa dor de ter um filho que ele não cuidou. E aquilo era um trauma na vida dele. E era um cara, assim, sério na igreja, um cara que queria servir a Deus, não é? E aí, pastor, fui perguntando para ele, falei, e você, e a sua situação? Como é que foi, assim, sua concepção e tal? Aí ele contou uma história, que a história desse filho dele era a história dele. Foi o que tinha acontecido com a mãe. Ele repetiu a história da mãe. E essa coisa vinha de longe. Aí o pastor falou, olha, vamos fazer uma oração, vamos confessar isso intercessoriamente. E ele foi estendendo essa oração. E ele foi pedindo perdão ali, não é? Em relação aos pais, os pais dos pais, a quarta geração, a quinta geração, toda a bastardia, imoralidade, abandono de filhos. Quando chegou eu não me lembro bem se foi sétima ou oitava geração, esse cara, assim, ele sentiu um impacto, assim, teve uma trombada, né, uma colisão espiritual ali, subiu uma bola nele aqui, um troço assim que mexia na barriga dele. E o pastor foi orando, esse negócio foi vindo até que ele vomitou um troço estranho, assim, saiu de dentro dele. Quando chegou na oitava geração, isso precipitou esse problema. E ali, realmente, a gente percebeu claramente que algo se rompeu em relação a isso. Eu era um cara, assim, bem cético nesses negócios. Eu acho que tinha que acontecer uma coisa muito radical, né? Inclusive, foi a partir daí que eu falei, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa equivocada com a minha teologia. Deixa eu estudar sobre essas coisas na Bíblia. E aí eu comecei a estudar. E comecei a entender muita coisa. Porque, assim, eu sou muito bereano, né? Eu vou nas Escrituras, eu vou para a palavra, não é? Mas eu achei assim, olha, aquilo foi um negócio muito forte, uma experiência que foi um divisor de águas na vida desse irmão. Tinha algo lá na oitava geração sobre bastardia, não é? Que até hoje eu não sei direito o que é, mas que naquela confissão sacerdotal, algo se rompeu. Algo se rompeu na vida dele, não é? Olha só, vamos pegar um outro texto aqui. Por isso que às vezes é importante a gente sempre unir, gente, uma base bíblica e também com a prática. É ruim quando você faz de uma experiência uma doutrina bíblica. Isso não é sábio, não é? Eu acho que para você estabelecer uma doutrina, realmente você tem que ter uma base bíblica, mas entendendo também que a prática é muito importante. Porque tem gente que fica só na letra e nunca teve um contato sequer com esse tipo de experiência em libertação. Então, a experiência ajuda, gente. Ajuda. É importante? É. Mas a gente tem que saber como, não é, harmonizar essas experiências com o ensino bíblico. Eu acho muito interessante, lá em Mateus 1,17, Mateus fala assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então, o que a Bíblia está tratando aqui? Do cativeiro. O que está no meio disso tudo aqui? Babilônia. Não é?
que foi aquele princípio do cativeiro, o princípio da libertação, quando a terra vomitou por causa da desobediência, né? Vomitou o povo, e eles foram para esse lugar de tratamento, Babilônia, lugar do cativeiro. Então, olha só, novamente é importante a gente ressaltar isso, que a Bíblia não tem informações casuais. Às vezes é importante que a gente pedir que Deus realmente nos dê o coração de um intercessor, para a gente entender essas verdades. Explicando melhor esses registros aí de Mateus, o que a Bíblia está dizendo aqui? Deus demorou, vamos dizer assim, 14 gerações, ou seja, de Abraão até Davi, para construir uma nação que seria como um agente redentor na face da terra. Não é isso? De Abraão até Davi. 14 gerações. Então, em Davi, todas aquelas promessas que Deus fez para Abraão se cumpriram em termos físicos, territoriais. Toda a terra que Deus havia prometido 14 séculos antes para Abraão, Davi conquistou. E realmente o reino de Davi foi o apogeu da glória da nação, o ápice. Então, estava ali aquela nação que Deus havia prometido em Abraão, estava na sua plenitude, construída, estabelecida. Isso de Abraão até Davi, 14 gerações. Seguindo a história, após a morte de Davi, iniciou-se um processo de decadência espiritual, que depois de 14 gerações resultou na destruição da nação. Então, lá no governo de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido. Na verdade, a promessa da divisão já veio no reino de Salomão, porque Salomão se apostatou daquela obediência de Davi, não é? E a Bíblia fala que ele se uniu com as mulheres que Deus falou que não era para ele se unir, e essas mulheres, ou seja, os deuses delas, corromperam o coração de Salomão. Então, Deus falou para Salomão: olha, Salomão, por amor a Davi, eu não vou tirar o reino de todo da sua linhagem, não. Vocês vão ficar com uma partezinha, mas o reino vai dividir. Isso acontece em Roboão, e a partir de Roboão, aos poucos se instala um processo de propagação de iniquidade baseada em idolatria, porque o reino foi dividido. Jeroboão assumiu 10 tribos, o que se tornou Israel, capital Samaria, e Roboão e os seus filhos ficaram com as 2 tribos, Judá e Benjamim. E a Bíblia fala que esse homem chamado Jeroboão, esse cara, entrou nele um espírito de competição, ele não queria adorar o Senhor em Jerusalém, então ele fez um bezerro, colocou lá em Samaria e falou: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E ali começou um processo desenfreado de idolatria. Então, de Davi até o cativeiro foram 14 gerações. Ou seja, quando a nação chegou no fundo do poço, foi desterrada, e Deus tinha avisado: olha, se vocês praticarem os mesmos pecados que os cananeus praticaram, assim como a terra vomitou eles, a terra vai vomitar vocês. E foi de fato o que aconteceu. Um pouco antes, Israel foi para o cativeiro na Assíria. Pouco tempo depois, Judá e Benjamim foram para o cativeiro em Babilônia. Essas 10 tribos que foram para o cativeiro na Síria, o que aconteceu com eles? Nunca mais voltaram. Nós vamos entender mais na frente. Esse foi o clamor de Deus: busquei
alguém que estivesse na brecha, algum intercessor. E Deus fala o quê? A ninguém achei. Porque não houveram intercessores, gente que tinha um discernimento sacerdotal de confessar essas iniquidades dessas 14 gerações, porque não houve ninguém que intercedeu por Israel. O que aconteceu com Israel, com as 10 tribos? Foram dispersas. São as famosas 10 tribos perdidas da casa de Israel. Nunca mais voltaram. Foram destruídas, vamos dizer assim. Agora, e a parte da nação Judá e Benjamim que foram para a Babilônia? Houve intercessores? Houve ou não houve intercessores? Houve. Homens como Mesaque, Sadraque, Abdinego, Daniel, Neemias, muitos desses homens foram os intercessores. E esses intercessores confessavam os pecados de quem? Só daquela geração? Também dos antepassados. Nessa margem de onde o reino começou a se desviar, de Salomão para cá. É o que dá a entender. 14 gerações. E o que aconteceu com Judá e Benjamim? Foram restaurados. Inclusive, Jeremias tinha profetizado que esse castigo seria de 70 anos. E quem discerniu isso e começou a orar em cima dessa informação? Daniel. Não é? Senhor, o Senhor disse que o castigo era 70 anos. Já acabaram 70 anos. Perdoa as iniquidades dos nossos antepassados. E por causa dessa intercessão, toda uma geração saiu do cativeiro. Ele mudou o destino da geração dele. Então, como é que a gente define a esfera de confissão das iniquidades geracionais? A Bíblia, estrategicamente, está falando aqui sobre 14 gerações. Ok? 14 gerações. Então, é lógico que, na sua intercessão, às vezes Deus pode mover o seu coração e te inspirar de diferentes maneiras. Algumas pessoas se inspiram na lei do jubileu, não é? A cada 50 anos na cultura hebraica, então há um ano realmente de restituir o que você perdeu, não é? Para você poder sair de uma situação de escravidão. É o jubileu. É uma lei muito inteligente que impede essa distribuição injusta de rendas. Você vê, Deus é muito sábio, né? Então, vamos dizer, um cara que por uma má aventura, ele foi para a miséria, se tornou um escravo, depois de 50 anos, a cada 50 anos, ele poderia o quê? Readquirir tudo que ele tinha perdido, inclusive sendo liberado dessas dívidas. Então, isso evitava que alguns se enriquecessem demais e outros se tornassem exageradamente pobres. É o jubileu. Então, espiritualmente, também você pode fazer uma aplicação. Alguns fazem orações intercessórias confessando até 50 gerações. Aí, entendeu? Tem certas coisas que é o bom senso e aquilo que o Espírito Santo colocar para você fazer. Não é? Então, aqui nós temos o princípio do Yom Kippur, que tem muito a ver com jejum e confissão. Neemias 9, de 1 a 3. E no dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé
E a Bíblia fala assim: e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus antepassados. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Então, nesta comemoração da festa dos tabernáculos, nesse dia que talvez é o dia mais importante, conhecido como Yom Kippur. Yom é dia, Kippur é cobertura, redenção, não é? Ou Kippar. A gente entende melhor isso. A confissão corporativa das iniquidades geracionais. Isso foi estabelecido por Deus como um estatuto perpétuo na cultura judaica. Isso está lá em Levítico 23, de 26 a 32. Então, é o famoso dia do perdão, Yom Kippur, o dia do perdão. Levítico 23, de 26 a 32. O dia do perdão. Quando a casa de Jacó, ou a família de Israel, é importante você entender que a nação de Israel é uma família. Ok? É a família de Israel, a casa de Jacó. Se reúnem anualmente na festa dos tabernáculos, em jejum, profunda contrição, estabelecendo um memorável concerto com Deus. A palavra no hebraico aqui é vidui, ou confissão. Então, é uma parte de suma importância nessa liturgia do Yom Kippur, e que relaciona todo tipo de pecado, alguns dos quais nem poderia pensar em cometê-los. Todos os pecados são confessados, já que no vidui os participantes representam todos os judeus e as suas gerações antepassadas. Tamanha é a purificação que acontece nesse dia, que esse dia tem a fama de ser o dia em que Satanás é derrubado dos céus. Porque imagina, todos os pecados, culpas e todas as iniquidades dos antepassados foram confessados. Gente, o que sobra de argumento para Satanás? Nada. Ele vai se apresentar diante de Deus, para ele acusar, ele precisa do quê? De um crédito de injustiça. Ele tem que ter um argumento que tem respaldo. Então esse é o dia, o Yom Kippur, é conhecido como o dia que Satanás é derrubado dos céus. Alguém já disse, alguns teólogos falam, que foi no Yom Kippur, quando Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Como é que você derruba Satanás dos céus da sua família? Confissão pessoal e intercessória das iniquidades geracionais. É um princípio, gente, que nós temos que resgatar como igreja. Às vezes, eu fico assim meio na luta, né? Porque a igreja tem uma tendência cerimonial muito grande. Então, hoje é normal você ter a igreja, os caras repetem a festa dos tabernáculos, monta até as cabanas. Gente, tudo isso é até legal, ok? A gente sabe, a índole da personalidade de Deus é uma índole festeira. Deus é um Deus festivo, um Deus que ama a comunhão. Mas é muito importante a gente discernir o aspecto mais importante dessas festas. Qual que era o principal motivo de todo esse ajuntamento que acontecia na festa dos tabernáculos? Por que todo mundo tinha que estar lá? É o que Deus tinha falado para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Yom Kippur. Essa é a essência do negócio, era essa confissão. Não adianta só aquela... Tudo bem, a comunhão é importante, a festividade é importante, mas o aspecto esmagador era o Yom Kippur. Inclusive, muitos judeus falam, quem nunca participou do Yom Kippur não conhece a verdadeira alegria. Porque era uma adoração. Depois dessa confissão, gente, é uma coisa tão poderosa, é uma sensação de liberdade tão grande, que não tinha quem não queria participar. Então, é um princípio que a gente tem que resgatar. Eu acredito que, pelo menos uma vez por ano, toda a igreja deve fazer uma confissão pessoal, corporativa, dos pecados da família e da igreja. Gente, isso é altamente liberador. Então, o primeiro aspecto do diagrama é esse. Nós vamos ter que mapear dentro desse campo, que é a história familiar, numa esfera de 3 a 4 gerações. O próximo ponto do diagrama é a história da concepção. História da concepção. A história da concepção é o âmago da gênesis espiritual de uma pessoa. Nós já explicamos isso, não é? Toda concepção envolve um pacto de sangue. Envolve uma intimidade sexual que está implícita nela um pacto de sangue, um compartilhamento de sangue, não é? E vários fatores podem ser decisivos nesse sentido. Mas todos eles orbitam sempre em torno do eixo da aliança do casamento. Quando você, então, vai trabalhar com esse conceito da história da concepção, qual que é o eixo? Aliança de casamento. O princípio básico para a concepção humana está relacionado ao sexo. Nós já falamos, o sexo é algo altamente espiritual. Está implícito no relacionamento sexual uma aliança de sangue, que tem um papel fundamental na vida das pessoas legitimamente casadas. E em relação à concepção de uma criança, nós podemos considerar aí várias coisas que podem pesar negativamente na sua herança espiritual e que vem da história da concepção. Então, por exemplo, se essa criança foi gerada na fornicação, no adultério, no incesto, no estupro, na prostituição, aquilo que nós falamos sobre o filho bastardo, o filho ilegítimo, se essa criança foi gerada num útero que já praticou o aborto, vamos dizer, aquela mulher praticou um aborto, agora ela engravida de novo. Essa criança está sendo concebida num útero que foi o lugar onde a mãe assassinou o irmão. Isso pode trazer consequências, ou ela está sendo gestada no lugar que foi o túmulo do irmão. Isso. Então, está implícito em toda concepção um pacto de sangue entre os genitores. Vamos dizer, imagina se uma criança foi gerada a partir de um estupro. Então, o que está nessa aliança de sangue que deu origem, que foi a gênesis dessa pessoa? Imoralidade, violência, não é? Então, vai se instalar certamente sobre a vida dessa criança uma perseguição dessa forma. Sempre imoralidade associada à violência. Então, a história da concepção é algo muito importante de você avaliar. E você observa isso.
quando você estuda na Bíblia sobre os inimigos de Deus. Um dos principais inimigos de Deus, ou da nação de Israel, quem que eram? Os amonitas, os moabitas. Aí quando você volta lá, na história dessas nações, quem foi Amon e Moabe? Eram os parentes incestuosos, filhos de Ló com as próprias filhas, não é? Então você observa que sempre que Israel entrava numa guerra com Amon e Moabe, era parada torta. Nós vamos até explicar isso hoje, falando lá sobre a questão do filho bastardo. Você se lembra toda aquela história de Davi, quando Davi caiu em adultério com Betseba? Você se lembra contra quem Israel estava em guerra? E que Davi não foi para a guerra e ficou no palácio ocioso? Nos dias que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Mas contra quem que eles estavam lutando? Os amonitas. Não é? Davi assassinou Urias de que forma? Com a espada dos filhos de Amon. Quem que é Amon? Perversão sexual. O filho incestuoso. Ló se deixou embriagar, desonrar, e teve um filho com cada um de suas filhas. Amon e Moabe. O que esse adultério que fez um arrebento na família e no ministério de Davi, o que esse adultério com Betseba tinha a ver com aquela guerra que eles estavam enfrentando contra Amon? Tudo. Entende? Então é muito importante quando você entra numa guerra assim, você discernir o quê? A história da concepção, as origens desse inimigo, as origens desse pecado, dessa fortaleza. Terceiro ponto. O terceiro campo ali que é muito relevante é a história da gestação. Normalmente essa história, né, essa fase pode durar, em média, de 6 a 9 meses. Não é? Às vezes é comum você ver a criança que nasceu de 6 meses, 7 meses, né? Quer dizer, de 6 a 9 meses. Inclusive, até pelo essa idade da gestação, isso já pode ser uma informação bem relevante. Não é? Bem relevante. Eu, certa vez, atendi uma irmã, inclusive, foi numa época que eu ia demais lá na igreja da Lagoinha, a gente estava implantando, lá com o pastor Rogério, todos esses ele já trabalhava muito com a questão da Universidade da Família, não é? Então, começamos a trazer esses conceitos de libertação, foi até o que ele chama lá a clínica da alma, não é? Que a gente ajudou a implantar. Então, a gente já tinha uma boa amizade com toda a equipe ali e tal. E uma vez estávamos lá, eu e minha esposa, e chegou uma dessas obreiras, uma irmã que já era muito amiga nossa, e ela começou então a falar: gente, olha, tem algo errado na minha vida, não é? E foi ali abrindo o coração, né? Foi pondo para fora, um tanto de coisa. E situações assim, onde ela estava sofrendo interrupções estranhas. E ela foi falando: gente, nada na minha vida conclui. Nada na minha vida eu consigo finalizar. Hora que eu menos espero, que eu estava na maior, assim, expectativa que aquilo fosse dar certo, o negócio morre. E ela foi contando, assim, uma série de coisas na vida espiritual, no ministério, na vida profissional dela. Eu não me esqueço quando ela estava até contando o processo de tirar a carteira de motorista, não é?
que ela falou que depois, assim, de tanta dificuldade, tomou alguns paus lá no exame, e o dia que ela conseguiu passar no exame de direção, que ela ia pegar a carteira, aí teve um cara lá do Detran que chamou ela e falou, olha, a pessoa que inspecionou o seu exame, essa pessoa foi flagrada em corrupção, então todas as carteiras de motorista que ele deu estão sendo recolhidas. E ela falou, tiraram a carteira da minha mão. Falou, não aguento mais isso. Nada se conclui. E aí, a Kel chegou e, sem mais nem menos, né, perguntou assim, olha, como é que foi a sua gestação? E ela falou, nasci de 8 meses. Falou, mas por que você nasceu de 8 meses? Até aí tudo bem, nascer de 8 meses, pode ser que a pessoa nasceu de 8 meses, não é? Mas por que você nasceu de 8 meses? E ela começou a contar uma história pesada, assim, em relação à avó. E ela falou, olha, minha mãe me teve sem se casar, não é, se engravidou de mim. Falou, mas isso tudo ela já tinha orado, já tinha ministrado, não é? Só que ela falou assim, quando a minha mãe se engravidou de mim, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela não queria de jeito nenhum que a minha mãe me tivesse. E eu falei, mas por quê e tal? Aí ela começou a explicar, olha, a minha avó era uma pessoa muito ruim. Muito ruim. Uma pessoa totalmente envolvida na feitiçaria. Você sabe que às vezes na feitiçaria tem aquelas pessoas assim, que são, entre aspas, boas, né? Não, ela faz macumbaria, mas para o bem. Ela falou, minha avó não, minha avó era para o mal. Minha avó era do mal mesmo, abertamente. E essa avó não queria que a mãe tivesse ela. Mas a mãe, isso é a história que a mãe contou para ela. Ela falou, olha, minha filha, desde que eu fiquei grávida de você, eu decidi ter você. Eu te amei, eu decidi ter você. E isso criou uma indisposição muito grande com essa avó. Ela ficou muito chateada, muito ferida. E no 8º mês de gravidez, quando essa avó teve uma oportunidade, sem a mãe perceber, a avó deu um chá abortivo para ela tomar. Ou seja, ela estava sofrendo uma tentativa de assassinato por parte da avó. E foi quando, por causa desse chá abortivo, a mãe teve um colapso todo, teve que ser levada para o hospital às pressas, e foi quando ela nasceu de 8 meses. Por que ela nasceu de 8 meses? Porque ela sofreu uma tentativa de assassinato. E esse padrão de perseguição se instalou na vida dela. Vamos dizer, as coisas iam muito bem na vida dela até o 8º mês. No 8º mês morria. Tudo na vida dela. Por um bom tempo, a coisa ia dando certo, dando certo, dando certo. Quase na hora de nascer, vamos dizer, fazendo uma... entendendo essa lógica, né? Quase na hora de nascer, morria. Um espírito de morte, de aborto, atacava. Eu falei, olha, você já orou sobre isso, você já confessou isso intercessoriamente, já perdoou a sua avó, já fez essa reconciliação com ela, espiritualmente falando. Eu falei, não, isso eu nunca fiz. Gente, foi tremendo. Quando nós fizemos essa reconciliação, confessando essa tentativa de assassinato, as feitiçarias da avó, desligando ela espiritualmente, ela perdoando, não é? E abençoando a sua avó, todo esse processo que a gente faz, foi algo assim poderoso demais. Eu me lembro que na outra clínica da alma que nós fomos lá, ela nos procurou toda alegre, falando, gente, é impressionante como tudo na minha vida agora está se concluindo. Depois disso, devia ter uns 2 anos que eu não via ela, eu estava fazendo um seminário numa igreja em Belo Horizonte, e ela foi lá.
Corte, vim aqui e tal, não sei o quê. E a gente conversando. E eu comentei com ela, falou, olha, de vez em quando eu tenho dado seu testemunho por aí, não é? Falou, Corte, dá mesmo, porque é impressionante como daquele momento para cá, e ela foi me dando um tanto de testemunho de coisas que começaram a fluir, acontecer, concretizar, cumprir, finalizar na vida dela. Mas você vê que era uma perseguição espiritual que ela tinha, que estava alicerçada onde? História da gestação. Vamos lá, história da gestação. Essa é uma outra componente fundamental da nossa herança. Aqui se dá o processo da formação sob todos os aspectos da vida humana. O tipo de ligação intrauterina mãe-filho estabelece parâmetros fundamentais para os relacionamentos da criança. Entende? A maneira como essa mãe, esse pai se relaciona com o feto, isso espiritualmente e até emocionalmente já está determinando muita coisa. O mais delicado é que traumas nessa fase pode produzir consequências sérias. Muitas formas de injustiça e violência podem pesar negativamente na formação orgânica, também psicoemocional, também na formação espiritual da criança. Nessa mesma fase, quando Deus está nos formando e estabelecendo o seu plano para nós, é que Satanás intenciona, obviamente, sabotar o processo, colocando contra a criança as pessoas que mais deveriam preservá-la, que são os próprios pais. A Bíblia revela isso, que é nessa fase da gestação que Deus constrói o plano. Salmo 139. Quando você era aquela pessoa ainda informe e Deus estava te entretecendo no útero materno, ali que Deus foi escrevendo todos os nossos dias. É o conceito do plano. É quando Ele estava te moldando, te formando, não é? Colocando características que vão ser só suas, em todos os aspectos. Então, essa história da gestação, gente, essa fase, é uma fase que o inimigo também vai tentar te destruir. Também, não é? Então, por exemplo, se a criança foi rejeitada pelos pais ou abandonada pelo pai, às vezes tem criança que é abandonada na gestação. Quando o pai sabe que a mulher ficou grávida, o que ele faz? Some. Então, onde que ela sofreu o abandono? Na gestação, não é? Ou se os pais verbalizaram a intenção ou fizeram alguma tentativa de exterminar essa criança através do aborto. Então, uma criança que passou por esse trauma, a mãe tentou assassinar. Isso pode pesar negativamente na vida dessa criança? Pode. Uma vez eu estava ministrando em São Luís, muitos anos atrás, e eu estava lá num programa de rádio respondendo uma série de perguntas, e uma certa senhora ligou, e olha a pergunta que ela fez. Falou assim, pastor, eu tentei abortar o meu filho, e ele nasceu com uma deficiência física. Será que é por causa disso? Lógico, eu não tinha como responder essa pergunta, né? É difícil você determinar se foi por causa da tentativa do aborto, mas que tem uma grande possibilidade de ter sido, tem. Não é? Imagina, você tenta abortar e o filho nasce com uma deficiência. É comum você ver pais, o pai, principalmente bêbado, que espanca a criança no útero, não é? Então, isso tudo é importante você estabelecer, como no caso dela, que ela falou aqui, né, que o pai colocou a mãe nessa escolha, ou eu ou o filho.
Então, tudo isso precisa de ser tratado? Precisa, não é? A atitude, por exemplo, como a mãe dela reagiu, por um lado, protegeu ela, mas, por outro lado, amaldiçoou o marido. Ela precisa de perdoar esse marido? Precisa. Talvez ela nunca perdoou. Pois é. Então, olha só, isso tudo faz parte da sua bagagem espiritual. Entende? Então, tem que tirar todo esse fardo. História da gestação. O quarto ponto ali é a história do parto, história do nascimento. O parto é o momento crítico do nascimento. Por si mesmo, ele já é traumático, não é verdade? Envolve não apenas uma mudança de ambiente, mas vamos dizer assim, um batismo, né? Uma travessia sangrenta, que pode ser extremamente dolorosa. Então, o parto pode ser espiritualmente interpretado como um pacto de sangue entre mãe e filho. Na verdade, existem muitos pactos de sangue que acontecem no corpo da mulher. E Deus é muito sábio, né? Na maneira como Ele liga a mãe ao filho, também o pai ao filho, não é? Mas principalmente a mãe. A maneira como as coisas acontecem. É interessante que, às vezes, até o nascimento da criança, por vários motivos, essa mulher não queria muita criança, mas depois do parto, às vezes tudo muda. Porque o parto é um pacto de sangue. Algo acontece. Esse ditado que fala, né? No parto nasce a mãe. É ali que vai nascer a mãe. É no parto. É onde a mulher se transforma em mãe. É algo espiritual, tem uma química espiritual nesse negócio. E é lógico que no momento do parto podem acontecer incidentes, acidentes, traumas diversos, e em virtude dessas coisas, a própria mãe ou as pessoas envolvidas no parto, por exemplo, invocam a ajuda de entidades espirituais, fazendo consagrações, promessas, envolvendo e comprometendo a vida, a identidade, o destino da criança recém-nascida. Pode acontecer muita coisa, não é? Inclusive, é muito comum em pessoas que buscam uma proteção dos ídolos nessa área, não é? E tem muitas entidades hoje, como a Conceição, a Aparecida, a Senhora das Dores, tem muitas entidades demoníacas que elas oferecem. Nós falamos que a idolatria é o ramo do ocultismo que trabalha com proteção. Mas nessas áreas que essas entidades prometem proteger, na verdade, elas desprotegem. Não é? Então, chega lá na hora da criança nascer, essa mulher sofre um colapso espiritual, uma dificuldade, e quem que ela invoca? A entidade. Ah, se a fulana me ajudar, eu vou consagrar essa criança a ela. Vou colocar o nome dela, esse ou aquele. Ok? E esse tipo, gente, de situação na história do parto, isso vai influenciar a vida dessa criança. O nome, a identidade, a consagração, vai. Então, muitas coisas, gente, podem acontecer durante a gestação e também durante o parto. Eu já atendi mulheres, por exemplo, que durante a gestação elas foram no terreiro, batizaram a criança no terreiro, sujeitou aqueles banhos, não é? Tudo na gestação. Também no parto, muitas vezes vão acontecer coisas assim, não é? Envolvimentos com ocultismo, não é? Podem acontecer coisas bem traumáticas também no parto,
ok? História familiar até terceira e quarta geração, história da concepção, história da gestação, história do nascimento, o parto, e também a história da infância até a idade da razão. Então, essa fase compreende o processo inicial de amadurecimento e aprendizagem. Seguindo aqui o nosso raciocínio espiritual, o pacto de sangue estabelecido no parto entre mãe e filho é reforçado aonde? Na amamentação, ok? Inclusive, de certa forma, o leite é um tipo de sangue, não é? Existem vários tipos de sangue, são todos esses elementos que têm um princípio ativo de vida, como, por exemplo, o esperma é considerado um tipo de sangue, não é? Onde está o princípio da vida? A amamentação também é um pacto de sangue, né? Diante da nova realidade, uma profunda afeição, um sentimento de proteção e responsabilidade, naturalmente surge, absorvendo o coração dos pais. Tudo isso vai elaborando essa misteriosa química presente no amor que estabelece a família. Então, a história da infância até a idade da razão é uma outra fase que também não compreende a nossa capacidade de escolha e de defesa. Só um pouquinho para me fechar aqui. Nossa capacidade de escolha e defesa. Até os seus 6, 7 anos de idade, você tem capacidade de escolher. Você tem os sentidos amadurecidos para fazer escolhas. Não é que você não sabe absolutamente o que é certo e o que é errado, não é isso, mas você não tem ainda a habilidade de responder. Então, isso estabelece uma certa inocência, como também você não tem a capacidade de se proteger. Então, por isso que compreende ainda essa fase da herança. Assim como na gestação a criança está totalmente dependente e vulnerável em relação à responsabilidade ou irresponsabilidade dos pais. Então, abusos emocionais, maus tratos físicos, abusos sexuais, abandono, consagração dessa criança a entidades demoníacas, ídolos, não é? E muitas outras situações extremas, tudo deve ser considerado, principalmente nessa fase, até a idade da razão. A lei da herança assegura que cada palavra frívola dos pais legaliza uma ação demoníaca correspondente. Tem uma pesquisa que mostra, só para você entender assim como essa fase é importante, quando uma criança nasce, no nascimento, ela nasce com 25% do cérebro formado. Quando ela tem 1 ano e meio de idade, agora ela está com 50% do cérebro formado. Com 4 anos, ela está agora com 75% do cérebro formado. E com 6 anos, ela está com 90%. E por volta dos 17 anos, vem os 100%. Então, veja bem, que essa fase, até os 6 anos, até o que a gente considera como idade da razão, é onde é o processo de formação cerebral, desde a concepção até os 6 anos. Isso quer dizer que traumas nessa fase têm um impacto muito maior na vida da pessoa. Por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente com 1 ano e meio e uma criança que foi abusada com 9 anos, qual que vai sofrer mais impacto? Com 1 ano e meio. Porque isso pode bloquear, inclusive, o processo de formação da razão, toda essa capacidade cognitiva, tudo isso pode ficar comprometido.
Então, esses traumas que acontecem até aqui, que estão dentro do campo da herança, eles são bem mais sérios. Por isso que até essas ministrações sobre heranças, considerando essa história da infância até a idade da razão, às vezes é onde estão assim, as coisas mais importantes. Mas aqui, então, gente, a gente finaliza essa parte ali do campo da herança. Ok? Desde a 4ª geração, não é? Essa história das iniquidades familiares, da 4ª geração até os 6 ou 7 anos. Ok, gente, vamos finalizar por aqui. Deus te abençoe.